Vamos, a partir de agora, falar da importância da religião no Irão. Continuamos com Filipe Avilés, comentador SIC. Mais uma vez, boa noite. E proponho que comecemos por esta pergunta: se os iranianos querem outro rei, porque, de facto, acabamos por assistir a uma espécie de sucessão dinástica com a escolha deste novo líder supremo. Isso é suprema ironia, não é? Nós temos no príncipe herdeiro da última dinastia, da dinastia Pahlavi, uma das grandes figuras a pedir a mudança de regime no Irão, mas falo do exílio, e, no entanto, assistimos a uma sucessão dinástica dentro do Irão, mas o que não estranha até, porque estas autocracias, as ditaduras, têm um gosto também pelas sucessões hereditárias. Já vimos isso em N países, a Coreia do Norte, vimos na Síria, já vimos em muitos sítios, portanto também não espanta muito que isso aconteça agora no Irão. Em relação ao príncipe herdeiro, que é falado como sendo uma possibilidade, caso haja de facto uma mudança de regime, eu não creio. E eu digo isto sem qualquer antipatia pela monarquia e pelo sistema monárquico, muito pelo contrário, mas eu não acredito, porque sendo os Estados Unidos e também Israel a ter provavelmente uma palavra a dizer se houver de facto uma mudança de regime, eu acho que eles não vão por aí. Trata-se aqui de uma figura que tem a simpatia de muita gente, sobretudo no exílio. Não sabemos bem qual é a popularidade dele dentro do Irão, mas uma coisa sabemos: a monarquia iraniana não caiu de um dia para o outro. A monarquia iraniana apodreceu. E o anterior Shah era profundamente corrupto, teve que fugir do Irão, ninguém o queria receber, enriqueceu muito à custa também do povo iraniano, e portanto não foi surpreendente que o povo iraniano tenha posto os olhos em qualquer outra solução que lhes apareceu, e apareceu esta solução atual, que é terrível, se calhar é pior do que era a monarquia iraniana, mas eu acho que esta dinastia Pahlavi, que não é propriamente uma dinastia ancestral, teve o pai do Shah, que foi deposto em 79, assumiu o poder num golpe, vinha de uma família que tinha zero de aristocrata, era apoiado pelos ingleses, que são os grandes inimigos do Irão historicamente, mais até do que os americanos, e portanto não me parece que seja essa a solução. Poderá ter uma palavra a dizer, um papel a desempenhar, mas não creio que venha a ser o próximo Shah do Irão. E aquilo que a última semana nos mostra é que estamos a assistir a uma guerra religiosa? Eu diria que não há guerras puramente religiosas, mas há guerras que têm mais fatores religiosos do que outros. E esta guerra tem muitos fatores religiosos. Obviamente a começar pelo facto do Irão ser uma teocracia e, portanto, tudo o que acontece no Irão tem uma dimensão religiosa. Por outro lado, quais são os outros dois países que estão em luta? Temos Israel, que é o único país judaico do mundo, e temos os Estados Unidos, que são a maior potência cristã do mundo. Embora não oficialmente um país cristão, vemos por esta fotografia o peso que o cristianismo tem nos Estados Unidos. Onde é que há aqui um fator de perigo e de preocupação? Esta fotografia mostra uma série de líderes evangélicos a rezar e abençoando Donald Trump e esta sua ação militar. Existe uma facção evangélica mais radical nos Estados Unidos, milenarista, que acredita que o fim dos tempos só acontecerá, que a segunda vinda de Cristo acontecerá quando houver uma enorme instabilidade no Médio Oriente. E por isso apoiam sempre, e seja qual for a situação, apoiam Israel, e por isso também temos visto o regime apoiar sempre Israel, não só por causa disso, mas também e muito com o apoio da ala evangélica, que tem muito peso, sobretudo no Partido Republicano, e veem esta instabilidade, este caos no Médio Oriente, aquilo que está a passar no Irão, como uma possível porta aberta para um fim dos tempos, que é algo que anseiam. E, portanto, eles terem esta influência, este ascendente sobre Trump e, sobretudo, darem a Trump a ideia de que ele está a desempenhar aqui um papel quase de messiânico com esta guerra, é uma coisa que pode ser muito perigosa. Mas o que dá verdadeiramente um pendor religioso a esta guerra acaba por ser o facto de o Irão se definir como uma teocracia. Claro. E a importância do Islão xiita. Portanto, e isso é muito importante nós percebermos que o Irão é um país xiita, a maioria dos muçulmanos são sunitas, só cerca de 10% é que são xiitas, e é importante entendermos o que é o xiismo, porque o xiismo no Irão é diferente também daquilo que se calhar nós conhecemos melhor em Portugal, até pela proximidade que temos com os Ismailis e com o Aga Khan, que tem agora a sede do imamado em Portugal. Ouvimos falar muito do Aga Khan. É um líder xiita, mas é muito diferente dos iranianos,
e aliás nem são próximos ideologicamente, tanto que o HK não disse uma palavra de condenação a este ataque até agora, pelo menos a última vez que eu tinha visto, e já vamos com mais de uma semana. O xismo do Irão é um xismo messiânico, ou seja, acredita que dos imãs que seriam os verdadeiros líderes do Islão a seguir a Maomé, houve 11 que reinaram, por assim dizer, e depois houve um 12º que desapareceu. E estamos à espera que ele reapareça, estão à espera que ele reapareça para liderar o país numa altura de caos. Mas o xiismo começa com a morte daqueles que os xiitas veem como sendo o verdadeiro e legítimo sucessor de Maomé. Portanto, a ideia do martírio, a ideia do sacrifício, está profundamente enraizada no Islão xiita. E é por isso que, quando se mata um líder religioso no Irão, isso obviamente enfraquece o regime, ninguém está a dizer o contrário, mas dá também alento ao regime. E vamos ver, e depois os iranos têm um ciclo de 40 dias em que fazem o luto ao fim de 40 dias da morte de alguém, e vamos ver novas manifestações e novas ações de rua e uma nova galvanização também do regime iraniano. E, portanto, não nos podemos esquecer, por exemplo, falando aqui desta ideia do martírio, foi o Islão xiita que popularizou, que criou e popularizou na história moderna os atentados suicidas. Mais tarde passaram também para o Islão sunita. Mas foi no Islão, nomeadamente com o Hezbollah, no Líbano, que começou esta tendência dos atentados suicidas. Portanto, é deste tipo de Islão que estamos a falar no Irão. E muito rapidamente, nós já falámos um pouco sobre isso no debate que tivemos há pouco, mas a verdade é que o Islão não é o tal monolito que às vezes parece ser de fora. Há também alguma variedade religiosa, se assim podemos dizer. Há variedade. Para já, há cerca de 10 a 15% de sunitas, portanto, podem ser um fator também de instabilidade, embora esses, muito repartidos por diferentes etnias, se calhar identificam-se mais pela sua etnia do que por identidade religiosa. Há zoroastrianos, que é a religião mais antiga do Irão, mas são pouquinhos, mas tem uma forte ligação à identidade original do regime persa. Há outras religiões e depois há cristãos. E aqui os cristãos, há dois fatores. Há as comunidades cristãs antigas, arménios, assírios ortodoxos, assírios caldeus, portanto católicos, que são respeitados, têm as suas igrejas, podem celebrar, desde que não tentem converter os muçulmanos. E depois há um grande fenómeno que cresceu muito nos últimos tempos, das igrejas protestantes, que são muito mais difíceis de controlar e que têm crescido enormemente. E a estimativa mais baixa dos católicos, arménios, ortodoxos, etc., estamos a falar aí de 120 mil. Dos protestantes, estamos a falar até 500 mil, até possivelmente 1 milhão. Das estimativas mais altas, 1.200.000. Diz-se, e eu ouvi dizer isto há uma década, provavelmente desde então a situação até se agravou para o lado dos muçulmanos, diz-se que há mais cristãos a ir às igrejas e a celebrar ao domingo em Teherão, estou a falar de Teherão, do que muçulmanos a ir às mesquitas. Portanto, assistimos a uma grande secularização nos grandes centros urbanos da comunidade muçulmana, e isso levou também a uma busca espiritual que levou a um grande crescimento do cristianismo. Agora, como é que isto pode ser perigoso para os cristãos? É sempre perigoso. Os cristãos evangélicos são muito mais perseguidos do que os outros, mas também toda esta instabilidade do Médio Oriente é sempre mau sinal para os cristãos que vivem nos outros países. No Líbano, no Iraque e na Síria, muitos desses estão novamente a pensar em migrar e a fugir do Médio Oriente por causa desta instabilidade. Isso é muito mau também para o Médio Oriente e para o cristianismo no Médio Oriente. Muito obrigado, Filipe Avilés. Muito obrigado.